Sua mãe está demorando demais para morrer. Foram essas as palavras que ouvi minha própria filha dizer sobre mim. Palavras que congelaram meu sangue e mudaram minha vida para sempre. Mas antes de chegar a esse momento devastador, tudo começou com uma ligação que transformaria completamente minha realidade. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Mariana, tenho 58 anos e sou viúva há 4 anos. Quando meu marido Paulo faleceu de infarto aos 54 anos, minha vida desmoronou. Ficamos casados por 30 anos e de repente me vi sozinha numa casa que parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Foi quando minha filha Camila sugeriu que ela e o marido, Ricardo, viessem morar comigo. Mãe, você não pode ficar sozinha nessa casa enorme. A gente se muda para lá e te faz companhia. Ela disse com um sorriso que na época interpretei como carinho, mas que agora sei que era cálculo. A casa era minha. Paulo e eu pagamos a hipoteca durante 25 anos de trabalho duro. Era um sobrado de 3 quartos num bairro tranquilo, nada luxuoso, mas confortável e quitado. Quando Camila e Ricardo se mudaram, achei que seria bom ter companhia, ter vida na casa novamente. Ingênua de mim. Mas essa história realmente começa numa terça-feira de manhã, em setembro de 2024, quando meu telefone tocou mostrando um número desconhecido com DDD de São Paulo. Dona Mariana Souza? A voz era masculina, formal e séria. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Santos, sou advogado da família Ferreira. Estou ligando a respeito de sua irmã, Elisa Ferreira. Meu coração apertou imediatamente. Elisa, minha irmã mais velha, 7 anos mais velha que eu, que morava em São Paulo há décadas. Éramos muito próximas apesar da distância. Conversávamos por telefone toda semana. Ela era minha melhor amiga, minha confidente. A única pessoa que realmente me conhecia por dentro. Aconteceu alguma coisa com a Elisa? Minha voz saiu trêmula. Lamento informar que a senhora Elisa faleceu na última sexta-feira, de causas naturais. Foi durante o sono, muito tranquilo. Ela tinha deixado instruções específicas sobre o funeral, que já foi realizado conforme seus desejos. Ela não queria que ninguém fosse incomodado ou fizesse viagens por causa dela. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Elisa tinha morrido e eu nem sabia. Não pude me despedir. Não pude abraçá-la uma última vez. Minha irmã, minha companheira de vida, tinha partido. Dona Mariana. Há outra questão que preciso tratar com urgência. A senhora Elisa deixou um testamento, e a senhora é a única beneficiária. Preciso que venha a São Paulo o quanto antes para tratar dos trâmites legais. Eu... Único beneficiária? Doutor, Elisa não tinha filhos, mas ela deve ter deixado algo para instituições de caridade ou... Dona Mariana, ela deixou tudo especificamente para a senhora. Precisamos conversar pessoalmente. Pode vir amanhã? Concordei atordoada. Camila e Ricardo estavam trabalhando. Então deixei um bilhete dizendo que precisava resolver um assunto urgente em São Paulo e pegaria o ônibus da manhã. A viagem de 4 horas até São Paulo foi um borrão de lágrimas e memórias. Elisa nunca se casou. Dedicou a vida à carreira como arquiteta bem-sucedida. Éramos muito unidas. Eu era a irmã mais nova que ela protegia. Ela era a mais velha que eu admirava. Depois que Paulo morreu, ela foi meu maior apoio emocional. O escritório do Dr. Santos ficava numa região elegante de São Paulo, num edifício comercial moderno. Quando entrei na sala dele, ele me recebeu com gentileza e me ofereceu condolências sinceras. Dona Mariana, sua irmã foi uma mulher extraordinária e muito previdente. Ela atualizou o testamento há 6 meses, logo após descobrir que tinha um problema cardíaco sério. Ela estava doente? Minha voz saiu engasgada. Ela nunca me contou. Ela não queria preocupá-la, mas deixou uma carta explicando tudo. Ele me entregou um envelope com minha caligrafia reconhecível de Elisa. Li com lágrimas escorrendo. Elisa explicava que não contou sobre a doença porque sabia que eu largaria tudo para cuidar dela. E ela não queria ser um fardo. Dizia que eu era a única família verdadeira que teve
que nossos telefonemas semanais eram a alegria da vida dela e que queria garantir que eu vivesse com dignidade e conforto pelo resto da minha vida. Dona Mariana, vamos aos detalhes práticos. Doutor. Santos abriu uma pasta grossa. Sua irmã deixou para a senhora 3 apartamentos, um de 2 quartos no Morumbi, um de 3 quartos em Pinheiros e um estúdio na Vila Madalena. Além disso, uma casa de veraneio em Ubatuba, completamente mobiliada. Todos os imóveis estão quitados e em excelente estado. Minha mente não conseguia processar. 3 apartamentos. Uma casa de praia. O valor de mercado estimado do patrimônio imobiliário é de aproximadamente 3 milhões de reais. Além disso, há uma conta bancária com cerca de 200 mil reais para cobrir todos os custos de transferência, impostos e deixar uma reserva para a senhora. 3 milhões de reais. Eu, que vivia modestamente com minha aposentadoria de professora, tinha acabado de herdar uma fortuna. Passamos as próximas horas assinando documentos, discutindo processos, organizando a transferência dos bens. Quando saí do escritório já era fim de tarde e minha cabeça estava girando. No ônibus de volta, olhei pela janela vendo a paisagem passar, segurando a pasta com todos os documentos da herança. Elisa tinha me dado não apenas segurança financeira, mas liberdade. Liberdade para fazer escolhas, para viver como eu quisesse. Cheguei em casa às 8 da noite, exausta emocionalmente, mas estranhamente animada. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com esperança. Queria compartilhar a notícia com Camila. Queria contar sobre a tia Elisa, sobre a herança inesperada, sobre como nossas vidas poderiam melhorar. Estacionei meu carro velho na garagem e caminhei até a porta da frente, procurando as chaves na bolsa, um sorriso cansado no rosto. Foi quando ouvi as vozes vindo da sala. A janela estava entreaberta, e as palavras chegaram até mim com clareza cristalina. E o que ouvi mudaria tudo para sempre. Parei na porta da frente, com a chave já na fechadura, quando ouvi a voz de Ricardo vindo da sala. O tom era irritado, impaciente, bem diferente da cordialidade que ele sempre demonstrava na minha presença. Camila, já faz 4 anos. Sua mãe está demorando demais para morrer, caramba! A gente podia estar vivendo nossa vida, viajando, aproveitando. Minha mão congelou na maçaneta. O que ele tinha acabado de dizer? Demorando demais para morrer? Eu sei, amor, eu sei. Era a voz de Camila, minha filha, respondendo com um suspiro exasperado. Mas o que você quer que eu faça? Não posso simplesmente pedir para ela sair da casa dela. Da casa dela que vai ser nossa. Ricardo corrigiu com ênfase. Quanto tempo mais vamos ter que aguentar? Ela tem 58 anos, pressão alta, toma um monte de remédio. Estatisticamente, ela não vai durar muito mais tempo. Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei-me na parede ao lado da porta, a pasta com os documentos da herança pesando na minha mão como chumbo. Aquilo não podia estar acontecendo. Não podia ser minha filha falando assim sobre mim. Ricardo, abaixa a voz. Ela pode chegar a qualquer momento, Camila disse. Mas não havia censura na voz dela, apenas precaução. Ela mandou mensagem dizendo que ia voltar tarde de São Paulo. Relaxa. Ouvi o som dele abrindo uma cerveja, o barulho característico da latinha sendo aberta. Sinceramente, Camila, eu não aguento mais fingir que gosto dessa situação. Toda vez que a gente quer sair, ela pergunta para onde vamos. Toda vez que a gente quer assistir TV, ela está lá na sala. É a casa dela, amor. Por enquanto, Ricardo praticamente cuspiu as palavras. Mas quando ela bater as botas, essa belezinha aqui é toda nossa. Já calculei. Esse sobrado vale uns 800 mil fácil. A gente vende, compra um apartamento menor e viaja pelo mundo com o dinheiro que sobrar. Meu coração estava batendo tão forte que achei que eles poderiam ouvir do lado de dentro. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, silenciosas e amargas. Eles estavam planejando minha morte, esperando minha morte como quem espera por uma herança prometida. E enquanto isso, a gente tem que ficar aqui bancando os bonzinhos. Camila reclamou. Eu finjo que gosto de assistir aquelas novelas antigas com ela. Você finge que se importa quando ela conta as histórias repetidas da escola. Aquelas histórias insuportáveis dos alunos. Ricardo riu sem humor.
como se alguém se importasse com o que aconteceu há 20 anos numa sala de aula. Cada palavra era como uma facada. Eu achava que eles gostavam das nossas conversas. Achava que era uma família de verdade, apoiando uns aos outros. Toda noite sentávamos juntos para jantar. Eu cozinhava as comidas que Camila sempre disse adorar. Assistíamos TV juntos. Conversávamos sobre o dia. Tudo mentira. Tudo fingimento. Pelo menos ela paga as contas da casa, Camila disse. E por um breve momento pensei que fosse algum reconhecimento. Água, luz, internet, tudo no nome dela. A gente não gasta quase nada morando aqui. É o mínimo que ela pode fazer, já que a gente está cuidando dela. Ricardo fez aspas audíveis na palavra cuidando, debochado. Só espero que quando ela morrer não tenha bagunçado o testamento. Sou filha única, então tudo vem automático pra mim, né? Deveria. Mas essas velhas às vezes fazem besteira e deixam herança pra igreja, instituição, essas coisas. Você precisa ficar de olho. Minha mãe não é desse tipo. Ela é muito apegada a mim. Deve achar que somos uma família feliz. Camila riu, um riso frio que não reconheci. Coitada, tão ingênua. Ingênua. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Sim, eu era ingênua. Ingênua por acreditar que minha filha me amava. Ingênua por abrir minha casa para ela. Ingênua por achar que estava fazendo companhia quando na verdade estava apenas atrapalhando a vida deles. Quanto tempo você acha que falta? Ricardo perguntou. A voz casual, como se estivesse perguntando sobre a previsão do tempo. Não sei, amor. Com a pressão alta dela e o histórico do meu pai de infarto, pode ser qualquer hora. Talvez uns 5, 10 anos no máximo? 10 anos? Ricardo soou horrorizado. Camila, eu vou ter 44 anos daqui 10 anos. Não quero viajar o mundo quando for velho. Quero aproveitar agora. E o que você quer que eu faça? Mate ela? Camila disse, e ambos riram. Riram da ideia de me matar como se fosse uma piada hilária. Afastei-me da porta silenciosamente, recuando para a garagem. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a pasta. Entrei no carro e fechei a porta, deixando finalmente os soluços saírem, sufocados pela mão na boca para que não me ouvissem. Minha filha estava esperando que eu morresse. Estava contando os dias, calculando o valor da herança, planejando o que fazer com o dinheiro que receberia do meu cadáver. Olhei para a pasta no banco ao lado. 3 apartamentos, uma casa de praia, 3 milhões de reais. Patrimônio que Elisa me deixou porque me amava de verdade, porque valorizava nosso vínculo, porque queria meu bem. E Camila? Camila só queria minha morte. Sequei as lágrimas, respirei fundo e peguei meu celular. Tinha uma decisão a tomar. E dessa vez, não seria a ingênua que eles achavam que eu era. Liguei para o Dr. Santos. Doutor, preciso de um favor urgente. Posso manter a herança em sigilo absoluto? Ninguém pode saber sobre os imóveis que recebi. Claro, dona Mariana. É seu direito total. Mas aconteceu alguma coisa? Sim, doutor. Aconteceu. E agora vou fazer algumas mudanças na minha vida. Ainda sentada no carro na garagem, com o telefone na mão após falar com o doutor. Santos, me vi incapaz de sair. Uma parte mórbida de mim queria continuar ouvindo. Queria saber exatamente o que minha filha pensava de mim. Precisava ouvir tudo para ter certeza de que não estava enlouquecendo, de que aquilo era real. Abri a porta do carro silenciosamente e voltei até a janela da sala, agachando-me logo abaixo dela. A conversa tinha continuado, e cada palavra que ouvia era pior que a anterior. Sabe o que mais me irrita? A voz de Ricardo estava mais alta agora, claramente na 2ª ou 3ª cerveja. Ela não contribui com nada, fica o dia inteiro em casa, assiste TV, faz comidinha básica e acha que está ajudando. Amor, ela paga todas as contas da casa. Camila tentou argumentar fracamente. E daí? É a casa dela, é obrigação dela pagar, mas a gente que tem que aturar ela o tempo todo. Não temos privacidade nenhuma. Privacidade. Eles queriam privacidade na minha casa. A casa que eu e Paulo construímos juntos, pagamos durante 25 anos de suor e trabalho. Eu sei que é chato, Camila concordou, e ouvi o som dela se movendo, provavelmente se sentando ao lado dele no sofá.
Mas pensa pelo lado positivo. Não pagamos aluguel, não pagamos contas, economizamos uma fortuna todo mês. Para quê? Não podemos viajar porque ela fica com aquela carinha de abandonada quando falamos em ir para algum lugar. Não podemos sair até tarde porque ela fica preocupada. É como ter uma criança grande. Uma criança grande. Era assim que eles me viam. Não como a mãe que criou Camila sozinha quando Paulo trabalhava dobrado para pagar as contas. Não como a mulher que acordava de madrugada quando ela tinha febre, que corria para a escola quando ela esquecia o lanche, que vendeu joias da família para pagar a formatura dela. Pelo menos ela não se mete muito na nossa vida, Camila disse. Tem sogra que fica enchendo o saco, controlando tudo. Minha mãe é meio bobinha, sabe? Acredita em tudo que a gente fala. Bobinha. Minha filha me achava bobinha. É verdade. Ricardo riu. Lembra aquele fim de semana que a gente disse que ia para um retiro de casais da igreja? E na verdade fomos para aquele resort em Campos do Jordão? E ela acreditou. Ficou toda feliz dizendo que era importante a gente cuidar do casamento. Camila estava rindo também agora. Enquanto isso, a gente estava tomando vinho caro e aproveitando spa 5 estrelas. Eu lembrava daquele fim de semana. Tinha ficado orgulhosa deles por investirem no casamento. Tinha até preparado uma cesta de boas-vindas com as comidas favoritas de Camila para quando voltassem. Que idiota eu fui. E aquela vez que você disse que precisava de R$3.000 para uma especialização profissional? Ricardo continuou. E ela deu o dinheiro sem nem perguntar direito? R$3.000. Eu tinha tirado da minha reserva de emergência para aquilo. Camila disse que era um curso importante que poderia render uma promoção. Fiquei meses comendo menos, economizando em tudo para repor aquele dinheiro. Ah, aquilo foi fácil, Camila disse com desdém. Ela sempre cai nessas histórias. Eu nem fiz curso nenhum. A gente usou o dinheiro para trocar a TV do quarto, lembra? A TV de 55 polegadas que estava no quarto deles. Comprada com dinheiro que eu dei, pensando que era para o futuro profissional dela. Sua mãe é muito trouxa mesmo, Ricardo disse. E o jeito casual como falou aquilo, como se fosse um fato aceito e normal, me destruiu por dentro. Sempre foi, Camila concordou. Desde pequena eu conseguia qualquer coisa dela. Era só fazer um draminha, chorar um pouquinho, que ela cedia. Meu pai era mais difícil, ele me via com mais clareza. Mas ela sempre me achou perfeita. Paulo, meu falecido marido. Será que ele sabia? Será que ele via o que eu me recusava a ver? Que nossa filha era manipuladora, egoísta, cruel? Então o plano continua sendo esperar ela morrer naturalmente? Ricardo perguntou. Sim, não vai demorar tanto assim. Com a pressão alta, o estresse de ter ficado viúva, a idade chegando. Estatisticamente, ela tem uns 10 anos no máximo, mas pode ser antes. Infarto, derrame, essas coisas acontecem. Eles estavam literalmente apostando em quanto tempo eu levaria para morrer, discutindo as diferentes formas como minha morte poderia acontecer, como se estivessem conversando sobre o cardápio do jantar. E você tem certeza que ela não mudou o testamento? Que não vai deixar nada para caridade ou igreja? Tenho certeza. Minha mãe é super apegada a mim. Acha que eu sou a filha perfeita. Ela não tem mais ninguém. Sem irmãos. Os pais já morreram. O marido morreu. Eu sou tudo que ela tem. Ela jamais me deserdaria, se eles soubessem. Se soubessem que a irmã que não tinha acabado de me deixar R$3 milhões. Se soubessem que eu não era mais a viúva dependente e solitária que eles imaginavam. Quando ela morrer, a gente vende essa casa, compra um apartamento moderno menor, e o resto a gente usa para viajar. Ricardo estava planejando em voz alta. Sempre quis conhecer a Europa, França, Itália, Espanha e Tailândia, Camila adicionou. Aquelas praias paradisíacas, resorts de luxo. Eles estavam planejando uma lua de mel financiada pela minha morte. Viagens dos sonhos que fariam depois que eu estivesse enterrada. Não aguentei mais ouvir. Afastei-me da janela, voltei para o carro e simplesmente fiquei ali sentada no escuro da garagem, processando tudo o que tinha ouvido. Minha filha não me amava. Talvez nunca tivesse amado. Eu era apenas uma fonte de recursos, uma futura herança,
um obstáculo entre ela e a vida que queria viver. Mas agora eu tinha algo que eles não sabiam que eu tinha: opções, dinheiro, liberdade e informação. Eles queriam que eu morresse? Pois bem, a Mariana que eles conheciam ia morrer, mas não do jeito que eles esperavam. Fiquei sentada no carro na garagem por quase 1 hora, no escuro, com o motor desligado e as mãos tremendo no volante. As palavras que ouvi ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado, demorando demais para morrer. Bobinha, trouxa, só atrapalha. Cada insulto, cada plano cruel, cada risada debochada estava gravado na minha memória como cicatrizes invisíveis. Parte de mim queria entrar naquela casa, jogar a pasta dos documentos na cara deles e gritar que eles jamais veriam 1 centavo meu. Que eu tinha herdado uma fortuna e que eles podiam morrer esperando. Mas outra parte de mim, a parte racional que estava emergindo da dor, sabia que seria um erro. Se eu revelasse a herança agora, na raiva e no calor do momento, eles encontrariam uma forma de manipular a situação. Camila sempre foi boa nisso. Chorar, pedir desculpas, fazer-se de vítima, me convencer de que eu tinha entendido errado, que era apenas uma piada de mau gosto. Não, eu precisava ser inteligente, estratégica. Pela primeira vez na vida, precisava pensar com a cabeça e não com o coração. Peguei o celular e liguei novamente para o Dr. Santos. Eram quase 9 da noite, mas ele havia me dado seu número pessoal dizendo que poderia ligar a qualquer hora. Dona Mariana, está tudo bem? Ele atendeu no segundo toque, a voz preocupada. Doutor, desculpe ligar tão tarde, mas preciso de orientação urgente. Minha voz estava embargada, mas tentei manter a firmeza. Sobre a herança. É possível manter tudo em sigilo absoluto? Que ninguém descubra sobre os imóveis? Claro que é possível. Heranças são confidenciais por natureza, e você tem total direito de não divulgar para ninguém. Os imóveis serão transferidos para seu nome, mas essas informações só são públicas se alguém for especificamente procurar nos cartórios. Por que a pergunta? Respirei fundo. Doutor, eu descobri algo sobre minha família. Algo que mudou completamente minha perspectiva. E preciso fazer algumas mudanças na minha vida sem que ninguém saiba sobre essa herança. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendo. Dona Mariana, posso fazer uma sugestão? Por favor. Além de manter sigilo sobre a herança, a senhora deveria considerar revisar seu próprio testamento. Se há pessoas na sua vida que, digamos, não merecem sua generosidade, é importante deixar isso documentado legalmente. Eu tenho testamento, disse, pensando no documento simples que Paulo e eu fizemos anos atrás, deixando tudo para Camila. Mas preciso mudá-lo completamente. Posso indicar uma excelente advogada aqui em São Paulo, doutora Beatriz Almeida. Ela é especialista em direito de família e sucessões. Pode ajudá-la a estruturar tudo da forma mais segura possível. Pode me passar o contato dela? Eu quero fazer isso o quanto antes. Anotei o número no celular, agradeci ao Dr. Santos e desliguei. Olhei para a porta que levava da garagem para dentro da casa. Daqui a pouco teria que entrar, fingir normalidade, agir como se não tivesse ouvido nada. Precisava ser atriz. Precisava fingir que ainda era a Mariana ingênua, bobinha, trouxa, que eles achavam que eu era. Pelo menos por enquanto. Pelo menos até ter tudo organizado. Sequei as lágrimas, respirei fundo várias vezes e me olhei no espelho retrovisor. Meus olhos estavam vermelhos e inchados. Não podia entrar assim. Peguei uma garrafa de água que sempre mantinha no carro, molhei o rosto, recompus a maquiagem o melhor que pude. Esperei mais 15 minutos, até que meus olhos parecessem menos inchados. Ensaiei mentalmente o que diria. Que a viagem foi cansativa, que fui resolver papelada chata sobre a morte da tia Elisa, que estava triste pela perda. Tudo verdade, tecnicamente. Finalmente peguei minha bolsa, deixando a pasta com os documentos da herança escondida no porta-malas do carro, e entrei pela porta da garagem. Eles estavam na sala assistindo TV, lado a lado no sofá, como um casal feliz e normal.
Ricardo estava de bermuda e camiseta, cerveja na mão. Camila estava no celular, provavelmente rolando o Instagram. A cena era tão cotidiana, tão familiar, que por um segundo quase duvidei do que tinha ouvido. Mas então Ricardo me viu e seu rosto se contorceu numa expressão que agora eu reconhecia pelo que realmente era. Não era preocupação genuína. Era o esforço de parecer preocupado. Mariana, você está bem? Demorou tanto. Ele se levantou, performando o papel de genro atencioso. Estava preocupada, mãe, Camila disse. Mas nem se levantou do sofá, os olhos rapidamente voltando para o celular. Estou bem. Forcei um sorriso cansado. Foi um dia longo, papelada do falecimento da tia Elisa. Muito triste. Sinto muito, mãe. Vocês eram próximas, né? Camila disse no piloto automático, sem realmente olhar para mim. Éramos, respondi. E era verdade. Elisa me amava de verdade. E agora estava me salvando, mesmo depois de morta. Quer jantar? Pedimos pizza, sobrou. Ricardo ofereceu. Não, obrigada. Estou exausta. Vou direto dormir. Subi as escadas para o meu quarto, o menor dos 3 quartos porque Camila e Ricardo precisavam do maior, e o terceiro era escritório deles. Fechei a porta, tranquei, e finalmente permiti que as lágrimas voltassem a cair. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de determinação. Eles queriam que eu morresse? A Mariana que eles conheciam ia morrer. E logo. Os dias seguintes foram uma aula de teatro da minha vida. Toda manhã eu acordava, descia para tomar café com Camila e Ricardo, sorria, conversava sobre amenidades, perguntava sobre o dia deles. Eu era a Mariana de sempre, atenciosa, carinhosa, um pouco bobinha. Mas por dentro, uma revolução silenciosa estava acontecendo. Na primeira segunda-feira, após descobrir a verdade, liguei para a doutora Beatriz Almeida, a advogada que o Dr. Santos havia recomendado. Marquei uma consulta para aquela mesma tarde, dizendo a Camila que tinha consulta médica de rotina. Tudo bem, mãe. Não esquece de pegar a receita dos remédios da pressão, ela disse distraidamente, sem levantar os olhos do celular. O escritório da doutora Beatriz ficava no centro da cidade, num edifício comercial discreto. Ela era uma mulher de uns 45 anos, cabelos presos num coque elegante, olhar penetrante e atento. Dona Mariana, o Dr. Santos me passou um resumo da situação. Me conte com suas próprias palavras o que está acontecendo. E eu contei tudo, desde a herança inesperada até a conversa que ouvi na porta da minha casa. As palavras saíram num fluxo incontrolável. Toda a dor, toda a traição, toda a humilhação de descobrir que minha filha estava esperando minha morte. Doutora Beatriz me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, seu rosto mantendo uma neutralidade profissional que só quebrou quando terminei de falar. Dona Mariana, sinto muito pelo que está passando, mas saiba que a senhora tem todos os direitos legais do seu lado. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos revisar completamente seu testamento. Segundo, vamos garantir que a herança que recebeu fique protegida. E terceiro, vamos planejar sua saída dessa situação da forma mais segura possível. Passamos 2 horas organizando tudo. O Novo Testamento deixava absolutamente 0 para Camila. Minha casa, aquela que ela e Ricardo estavam esperando herdar, seria doada para uma instituição que cuida de idosos abandonados. O dinheiro da herança seria dividido entre várias instituições de caridade que eu escolhesse. Camila não veria 1 centavo sequer. E quanto aos apartamentos que herdei? Perguntei. A senhora pretende morar em algum deles? Sim. Quero sair dessa casa o quanto antes. Não aguento mais fingir que está tudo bem. Então sugiro que escolha um. Prepare-o discretamente e, quando estiver pronto, simplesmente se mude. A senhora não deve nada a eles, nem satisfações nem explicações. Nos dias seguintes, comecei a visitar os 3 apartamentos que Elisa me deixou. O primeiro, no Morumbi, era grande demais para mim. 3 quartos, muito espaço vazio. O estúdio na Vila Madalena era charmoso, mas pequeno demais. Mas o apartamento de 2 quartos em Pinheiros era perfeito. Ficava num prédio tranquilo, num andar intermediário, com uma varanda gostosa que dava para uma rua arborizada. A decoração era elegante, mas acolhedora. Elisa tinha um gosto impecável.
Um quarto seria meu. O outro poderia ser escritório ou quarto de hóspedes. Este é o meu. Decidi, caminhando pela sala vazia, imaginando minha vida ali. Uma vida sem mentiras, sem ter que fingir, sem ter que ouvir planos sobre minha morte. Contratei uma empresa de decoração discreta para fazer pequenas reformas. Pintar as paredes com cores que eu gostava, trocar algumas cortinas, adicionar meus toques pessoais. Tudo pago com o dinheiro da conta que Elisa deixou especificamente para essas despesas. Pode fazer tudo, mas precisa ser rápido e discreto. Instruí a decoradora, uma moça simpática chamada Paula. E por favor, quando ligarem, não mencionem que é para apartamento. Digam que é para uma amiga minha. É importante. Paula olhou para mim com curiosidade, mas profissional como era, não fez perguntas. Em casa, continuei a rotina normal. Cozinhava o jantar, assistia TV com eles, perguntava sobre o trabalho. Camila e Ricardo não suspeitavam de nada. Eu era a mesma mãe de sempre, previsível, confiável, ingênua. Mas toda vez que saía, estava executando o meu plano. Fui até uma loja de móveis e comprei discretamente alguns itens essenciais. Uma cama nova, um sofá confortável, uma mesa de jantar pequena. Pedi para entregarem direto no apartamento de Pinheiros, usando meu nome de solteira para não levantar suspeitas. Abri uma conta bancária nova num banco diferente do que usava, onde o dinheiro da herança estava sendo depositado. Essa conta Camila jamais descobriria. Comecei a separar minhas coisas secretamente. Quando eles saíam para trabalhar, eu subia ao meu quarto e ia organizando, separando o que era realmente meu, o que tinha valor sentimental, o que eu levaria. Fotografias antigas, joias que pertenceram à minha mãe, livros favoritos, documentos importantes. Levava tudo aos poucos para o carro, escondido em sacolas de supermercado, e transferia para o apartamento novo quando ia fazer compras ou visitar uma amiga. Mãe, você está saindo muito ultimamente, Camila comentou numa quinta-feira à noite, com um tom levemente acusatório. Estou tentando me distrair, filha. Respondi com um sorriso triste. Desde que a tia Elisa morreu, me sinto tão sozinha. Então tenho saído para caminhar, tomar café com antigas colegas da escola. Faz bem para mim. Ah, que bom então, ela disse, mas já tinha voltado a atenção para o celular, desinteressada. Sozinha. Ela achou que eu estava me sentindo sozinha. Que irônico. Eu estava mais sozinha dentro daquela casa, cercada de pessoas que desejavam minha morte, do que jamais estaria vivendo de fato sozinha. 2 semanas após começar o plano, o apartamento estava quase pronto. Tinha meus móveis básicos, minha decoração, minhas coisas espalhadas discretamente. Faltava apenas o dia certo para fazer a mudança final. E faltava também uma coisa: a carta. A carta que deixaria para eles, explicando exatamente por que estava partindo, revelando que eu tinha ouvido tudo. Sentada na varanda do meu novo apartamento, ainda vazio, mas já sentindo como lar, comecei a escrever. E cada palavra era uma despedida definitiva da vida que pensei ter, e um olá para a vida que merecia viver. 3 semanas após descobrir a verdade, chegou o dia que marquei como dia D no meu calendário pessoal. Era uma sexta-feira, e Camila tinha me contado casualmente durante o café da manhã que ela e Ricardo iriam sair logo cedo para um almoço de trabalho seguido de happy hour com colegas. Vamos chegar tarde, mãe. Não precisa nos esperar para jantar. Camila disse, passando manteiga no pão sem me olhar nos olhos. Tudo bem, querida. Aproveitem. Respondi com meu melhor sorriso maternal. 3 semanas de planejamento meticuloso tinham levado a este momento. O apartamento em Pinheiros estava completamente pronto. Mobiliado, decorado, com meus pertences essenciais já discretamente transferidos. Tudo o que faltava era o que ainda restava no meu quarto. Roupas, alguns livros, objetos pessoais que não pude levar aos poucos sem levantar suspeitas. Esperei eles saírem às 9 da manhã, ouvindo o barulho do carro de Ricardo saindo da garagem. Fiquei mais 15 minutos, só para ter certeza de que não voltariam, porque esqueceram algo. Então, peguei o telefone e liguei para a empresa de mudanças pequena e discreta que havia contratado. Pode vir agora. Eles saíram. 40 minutos depois,
2 homens uniformizados tocaram a campainha. Pedro e João, os funcionários que já havia brifado anteriormente sobre a situação. Dona Mariana, vamos começar pelo seu quarto, como combinado? Pedro perguntou, profissional e discreto. Sim, por favor. E lembrem-se, apenas o que está no meu quarto. Nada das áreas comuns da casa. Subimos para o meu quarto e comecei a orientá-los. O guarda-roupa primeiro. Toda a minha roupa, sapatos, bolsas. Caixas e mais caixas foram sendo empilhadas. Era impressionante como eu tinha acumulado coisas ao longo dos anos. Da cômoda, tirei meus lenços, bijuterias, as poucas joias de valor que minha mãe me deixou. Das gavetas da mesinha de cabeceira, os livros que estava lendo, óculos, remédios. Da parede, os quadros que eu mesma comprei e pendurei. Uma paisagem do litoral. Uma foto emoldurada de Paulo e eu no nosso aniversário de 25 anos de casamento. Essa foto também, dona? João perguntou, apontando para uma foto minha com Camila, quando ela tinha uns 10 anos, sorrindo com o uniforme da escola. Olhei para aquela foto. Uma menina feliz, abraçada com a mãe. Quando foi que aquela criança se transformou na mulher que esperava minha morte? Ou ela sempre foi assim, e eu estava cega demais para ver? Não, disse finalmente. Essa pode ficar. Levou quase 3 horas para esvaziar completamente meu quarto. Cada gaveta, cada prateleira, cada canto. Deixei apenas o essencial. Algumas roupas velhas que não usava mais, lençóis gastos, toalhas manchadas, coisas sem valor que eles poderiam jogar fora sem remorso. Mas levei tudo o que importava. As fotos de Paulo, os livros que ele me deu de presente, a manta que minha mãe fez à mão, o diário que mantive durante anos. Minha história, minha vida, minha memória, tudo isso ia comigo. Pronto, dona Mariana. Vamos levar isso tudo para o endereço em Pinheiros, Pedro disse, fechando a última caixa. Olhei ao redor do quarto agora praticamente vazio. Parecia maior, mais frio, sem vida. Era como se a Mariana que morou ali por 4 anos tivesse sido apagada. E de certa forma, tinha sido mesmo. Podem ir. Eu vou passar em alguns lugares e nos encontro lá mais tarde. Depois que o caminhão saiu, voltei para dentro da casa. Caminhei pelos cômodos vazios. A sala onde assisti tantas novelas fingindo que estava feliz. A cozinha onde preparei centenas de refeições para pessoas que me consideravam um estorvo. A escada onde subi e desci 1000 vezes achando que estava em casa. Mas aquilo nunca foi minha casa. Não realmente. Casa é onde te querem, onde te valorizam, onde te amam. Aquilo era apenas uma construção de tijolos e cimento, onde eu era tolerada até morrer. Fui até o meu quarto uma última vez. Da gaveta da mesinha de cabeceira onde tinha deixado propositalmente, peguei a carta que escrevi. Li mais uma vez, certificando-me de que estava tudo ali. Tudo o que precisava dizer, tudo o que eles precisavam saber. Desci e coloquei a carta na mesa da cozinha, presa embaixo do saleiro para que não voasse. Estava num envelope branco simples, com "Para Camila e Ricardo", escrito na frente com minha letra caprichada. Peguei minha bolsa, verifiquei se tinha todos os documentos importantes, as chaves do apartamento novo, a carteira. Dei uma última olhada para a casa. Adeus, disse em voz alta para as paredes vazias. E obrigada por me ensinar que família de sangue nem sempre é família de verdade. Tranquei a porta. Coloquei as chaves da casa dentro da caixa de correio. Eles tinham cópias, então não ficariam trancados fora. Entrei no meu carro e liguei o motor. Enquanto dirigia em direção a Pinheiros, a Mariana antiga ia ficando para trás a cada quarteirão. A viúva dependente, a mãe ingênua, a mulher que se contentava com migalhas de afeto. À minha frente estava uma vida nova. Um apartamento que era verdadeiramente meu. Liberdade para fazer o que quisesse. Segurança financeira. E mais importante que tudo, dignidade. Quando cheguei ao prédio em Pinheiros, o porteiro me cumprimentou com um sorriso genuíno. Boa tarde, dona Mariana. O pessoal da mudança já está descarregando as caixas no seu apartamento. Meu apartamento. Minhas coisas. Minha vida. Pela primeira vez em semanas, sorri de verdade.
Eram quase 11 da noite quando Camila e Ricardo finalmente chegaram em casa. O happy hour tinha se estendido mais do que planejavam, e ambos estavam levemente embriagados, rindo alto enquanto entravam pela porta da frente. Que silêncio! Camila comentou, jogando a bolsa no sofá. Minha mãe já deve estar dormindo. Graças a Deus não vou ter que ouvir os detalhes do dia dela. Ricardo riu, indo direto para a cozinha pegar uma garrafa de água. Foi quando viu o envelope branco na mesa, preso embaixo do saleiro. Camila, tem uma carta aqui para nós. Ele chamou, pegando o envelope e virando-o nas mãos. Carta? Camila entrou na cozinha, franzindo a testa. Quem escreve carta hoje em dia? Ricardo abriu o envelope e começou a ler em voz alta. À medida que as palavras saíam de sua boca, a expressão de diversão foi sendo substituída por choque, depois por pânico. Querida Camila e Ricardo, quando lerem esta carta, eu já terei saído desta casa. Não se preocupem em me procurar. Não vou voltar. Na noite de 17 de setembro, voltei de São Paulo e estacionei na garagem. Estava prestes a entrar quando ouvi vocês conversando na sala. A janela estava aberta e cada palavra chegou até mim com clareza cristalina. Sua mãe está demorando demais para morrer. Foi isso que você disse, Ricardo. E você, Camila, minha querida filha, concordou. Vocês discutiram quanto tempo eu ainda levaria para morrer. Calcularam o valor da casa. Planejaram as viagens que fariam com o dinheiro da minha morte. Fiquei ali, escondida na garagem, ouvindo cada palavra cruel. Soube que sou bobinha, trouxa, que só atrapalho. Soube sobre o dinheiro que pedi para o curso de especialização que nunca existiu. Soube sobre o retiro de casais que na verdade foi um fim de semana de luxo em Campos do Jordão. Vocês achavam que eu era ingênua demais para perceber. E estavam certos. Eu era. Mas naquela noite a Mariana ingênua morreu. A Mariana que vocês estavam esperando que morresse, simplesmente deixou de existir. Decidi facilitar a vida de vocês. Vocês não precisam mais esperar minha morte para terem privacidade, para viajarem, para viverem suas vidas. Estou saindo. Aluguei um quartinho simples do outro lado da cidade. Levei apenas minhas coisas pessoais. A casa continua sendo minha, mas sintam-se à vontade para continuar morando nela. Afinal, vocês já estavam aqui mesmo. Quando eu realmente morrer, ela será doada para uma instituição de caridade, conforme meu novo testamento registrado em cartório. Camila, criei você sozinha depois que seu pai trabalhava dobrado para nos sustentar. Vendi minhas joias para pagar sua formatura. Trabalhei até os dedos ficarem calejados para que você não passasse necessidade. E tudo que você sentiu por mim foi impaciência pela minha morte. Ricardo, abri minha casa para você, te tratei como filho, e você me chamou de peso, de obstáculo entre vocês e a vida que merecem viver. Não escrevo esta carta com raiva. Escrevo com tristeza pela família que pensei ter e nunca tive, e com alívio por finalmente ter coragem de me libertar. Não tentem me procurar. Bloqueei seus números. Não quero contato. Vocês terão a privacidade que tanto desejavam, e eu terei a paz que mereço. Que vocês vivam com o peso do que disseram, que quando olharem para o espelho, lembrem-se da mãe e sogra que esperavam que morresse logo. Adeus. A Mariana que vocês conheciam está morta como desejavam. Mas não da forma que esperavam. Mariana. O silêncio que se seguiu à leitura foi ensurdecedor. Camila estava pálida, com a mão na boca, os olhos arregalados de choque. Ricardo lia e relia a carta, como se as palavras pudessem mudar se ele olhasse mais uma vez. Ela ouviu tudo? Camila sussurrou, a voz tremendo. Aparentemente sim, Ricardo disse, passando a mão pelo cabelo nervosamente. Merda! 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 Camila subiu correndo as escadas, Ricardo atrás dela. Abriram a porta do quarto de Mariana e acenderam a luz. O quarto estava praticamente vazio. O guarda-roupa aberto mostrava apenas algumas peças de roupa velha. A cômoda estava vazia. A mesinha de cabeceira, vazia. As paredes, despidas dos quadros que sempre estiveram ali. Ela levou tudo! Camila gritou, abrindo gavetas freneticamente. Todas as coisas dela. As fotos. Tudo. Quando? Como?
Estivemos aqui o dia inteiro até sair de manhã. Ricardo estava em pânico também. Ela planejou isso, Camila disse, a realização atingindo-a como um tapa. Ela ficou aqui, fingindo que estava tudo normal, e planejou tudo. Enquanto a gente achava que ela era idiota, ela estava planejando sair. Ricardo pegou a carta novamente, relendo com atenção. Camila, você viu essa parte? Quando eu realmente morrer, ela será doada para uma instituição de caridade, conforme meu novo testamento registrado em cartório. O rosto de Camila ficou ainda mais pálido. Testamento. Ela mudou o testamento. A casa que a gente estava contando herdar, ela vai doar para a caridade. Ricardo sentou na cama vazia, a realidade caindo sobre ele. Não vamos herdar nada. Nada. Não, não, não. Camila começou a andar de um lado para outro, as mãos tremendo. Ela não pode fazer isso. Sou filha única. A lei diz que eu tenho direito à legítima. A lei também permite que ela doe o que quiser, Camila. E se ela registrou um novo testamento? Ricardo não terminou a frase, mas não precisava. Camila pegou o celular, discou freneticamente. Foi direto para a caixa postal. Ela bloqueou meu número. Tentou novamente. Mesma coisa. Mais uma vez. Bloqueada. Ela realmente nos bloqueou, Camila disse, a voz saindo estridente de pânico. Temos que encontrá-la. Temos que explicar, pedir desculpas, consertar isso. Consertar? Ricardo olhou para a esposa incrédulo. Camila, a gente disse que ela estava demorando demais para morrer. Como você conserta isso? A carta ainda estava na mão de Ricardo, as palavras parecendo queimar o papel. E em algum lugar da cidade, Mariana estava começando uma vida nova, livre do peso de uma família que nunca a amou de verdade. A madrugada foi uma tortura para Camila e Ricardo. Nenhum dos dois conseguiu dormir. Ficaram sentados na sala, relendo a carta repetidamente, como se as palavras pudessem magicamente mudar de significado. A gente precisa encontrá-la, Camila disse pela 10ª vez, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Ela disse que alugou um quartinho simples. Não pode ser difícil de achar. Camila, a cidade tem centenas de milhares de apartamentos alugados. Como vamos encontrar? Ricardo estava mais pragmático, mas igualmente desesperado. No sábado de manhã, começaram a busca frenética. Camila ligou para todas as antigas colegas de trabalho de Mariana da escola, onde ela lecionou por anos antes de se aposentar. Alô, Silvia, sou Camila, filha da Mariana. Você por acaso tem notícias dela? A voz dela tentava soar casual, mas tremia de ansiedade. Mariana? Não falo com ela há meses, querida. Aconteceu alguma coisa? Silvia perguntou preocupada. Não, é que... Ela saiu de casa para ficar uns dias fora e não está atendendo o celular. Estou preocupada. Que estranho. Mas se eu souber alguma coisa, te ligo. Uma ligação após a outra trouxe a mesma resposta. Ninguém sabia onde Mariana estava. Ninguém tinha ouvido falar dela recentemente. Ricardo tentou uma abordagem diferente. Ligou para hospitais, perguntando se alguma mulher de 58 anos chamada Mariana Souza tinha dado entrada. Nada. Ligou para delegacias, perguntando se poderia fazer um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Senhor, a pessoa deixou uma carta explicando que estava saindo? Então, tecnicamente, não está desaparecida. É uma adulta capaz que escolheu sair de casa. O policial explicou com paciência. Mas ela é minha sogra. Preciso encontrá-la. E ela deixou claro na carta que não quer ser encontrada, correto? Senhor, não há crime aqui. É uma decisão pessoal dela. No domingo, Camila estava beirando um ataque de nervos. Ricardo, ela tem que usar o cartão de crédito, sacar dinheiro do banco, alguma coisa. Podemos rastrear. Ela pode ter aberto uma conta nova. Pode estar usando dinheiro vivo. Camila, sua mãe planejou isso. Ela não é a mulher ingênua que a gente achava que era. Essa realização doía. A Mariana que eles subestimaram, que chamaram de bobinha e trouxa, tinha sido inteligente o suficiente para planejar uma saída completa e silenciosa sem deixar rastros. Na segunda-feira, Camila faltou ao trabalho e foi até a antiga escola de Mariana pessoalmente. Conversou com a diretora, com antigas colegas que ainda trabalhavam lá, com funcionários da limpeza que conheciam Mariana há anos. Dona Mariana sempre foi muito reservada,
a diretora disse, coçando a cabeça pensativa. Mas não tenho ideia de onde ela possa estar. Sinto muito, Camila. Se ela entrar em contato, por favor, me avise imediatamente. Camila quase implorou. Foram até a igreja que Mariana frequentava esporadicamente. O padre não a via há semanas. Tentaram o mercadinho onde ela fazia compras. O dono apenas balançou a cabeça. Dona Mariana não aparece aqui faz umas 3 semanas, seu Antônio disse. Achei estranho porque ela sempre vinha. 3 semanas. Ela estava planejando há 3 semanas. Ricardo teve uma ideia. Vamos procurar nos registros públicos. Qualquer contrato de aluguel tem que ser registrado em algum lugar. Passaram dias vasculhando sites de imobiliárias, ligando para corretores, tentando encontrar algum registro em nome de Mariana Souza. Mas a cidade era grande e havia centenas de Mariana Souzas. Cada lide se mostrava um beco sem saída. Na segunda semana, a desesperança começou a se instalar. Camila tinha olheiras profundas. Estava perdendo peso. Ricardo estava irritado e tenso. Ela simplesmente evaporou, Camila disse, jogando o celular no sofá com frustração. Como alguém desaparece assim sem deixar rastro nenhum? Porque ela quis desaparecer, Camila. E claramente conseguiu. Foi então que Ricardo teve uma ideia mais sombria. E se ela realmente fez o que disse na carta? Doou tudo para a caridade, mudou o testamento? A gente pode estar perdendo tempo. Deveríamos procurar um advogado, ver se tem como contestar. Consultaram um advogado na quarta-feira. Dr. Henrique, um homem de meia-idade com expressão séria, ouviu a história e balançou a cabeça. Ela tem todo o direito de doar seus bens para quem quiser. A legítima que você tem direito, Camila, é de 50% dos bens no momento da morte dela. Mas se ela está viva e simplesmente mudou de endereço, não há nada que vocês possam fazer. Mas ela nos abandonou. Saiu da própria casa, Camila argumentou. É a casa dela. Ela tem todo o direito de sair quando quiser. E vocês, pelo que entendi, estavam morando lá de favor, correto? Ricardo e Camila trocaram olhares desconfortáveis. Meu conselho, aceitem a decisão dela. E talvez reflitam sobre o que levou uma mãe a cortar contato completamente com a filha. Saíram do escritório do advogado em silêncio. A realidade estava finalmente se consolidando. Mariana tinha ido embora de verdade. E pior, ela tinha planejado tudo tão bem que era impossível encontrá-la, a menos que ela quisesse ser encontrada. 3 milhões. Ricardo disse de repente, parado na calçada. Se ela mudou o testamento, potencialmente perdemos 3 milhões em herança. Camila olhou para ele, confusa. Do que você está falando? Minha mãe não tem 3 milhões. A casa vale no máximo 800 mil. Não, Camila. Pensa bem. Ela foi para São Paulo resolver sobre a morte da tia Elisa e voltou de bom humor, querendo contar alguma coisa. E naquela noite, ouviu a gente. A ficha caiu lentamente no rosto de Camila. Você acha que a tia deixou dinheiro para ela? Não sei quanto, mas algo deixou. E sua mãe descobriu naquele dia. E naquela mesma noite ouviu a gente dizendo que ela estava demorando demais para morrer. O silêncio que se seguiu foi pesado de arrependimento tardio. Eles tinham perdido muito mais do que imaginavam naquela noite fatídica. E agora, Mariana tinha simplesmente desaparecido da vida deles, levando consigo não apenas sua presença, mas qualquer chance de herança que eles tanto esperavam. Enquanto Camila e Ricardo vasculhavam a cidade desesperadamente tentando me encontrar, eu estava a apenas 15 quilômetros de distância, vivendo a vida mais tranquila e feliz que tive em anos. Acordei no meu primeiro sábado no apartamento de Pinheiros com os raios de sol entrando pela janela da varanda, aquecendo meu rosto. Não havia vozes no corredor, nenhuma conversa falsa no café da manhã, nenhuma necessidade de fingir que estava tudo bem, apenas silêncio pacífico e a sensação maravilhosa de estar em casa de verdade. Fiz meu café com calma, escolhendo uma xícara bonita que comprei especialmente para mim, de porcelana fina com flores delicadas. Sentei na varanda com torradas, geleia de morango e um livro que queria ler há meses, mas nunca tinha tempo porque estava sempre cozinhando para eles ou assistindo programas que não me interessavam só para fazer companhia. O condomínio era tranquilo, com moradores cordiais. No primeiro dia, a vizinha do apartamento ao lado, Dona Clara,
uma senhora de uns 65 anos, bateu na minha porta com um bolo de fubá. Bem-vinda ao prédio. Vi a mudança e quis fazer as boas-vindas. Ela disse com um sorriso genuíno. Que gentileza sua. Entre, por favor. Convidei. E pela primeira vez em anos, não senti aquela tensão de estar recebendo alguém em casa. Dona Clara se tornou minha primeira amiga de verdade nessa nova vida. Ela era viúva também. Tinha 2 filhos que moravam em outros estados e a visitavam regularmente. Família de verdade faz questão de estar presente, ela me disse num dos nossos cafés da tarde, sem saber como aquelas palavras ressoavam em mim. Nas primeiras semanas, dediquei-me a fazer do apartamento realmente meu. Comprei plantas para a varanda, samambaias, violetas, uma pequena horta de temperos. Pintei um dos quartos de um azul suave que sempre quis, mas Camila dizia ser cor de velha. Pendurei quadros que comprei numa feira de arte local, obras de artistas desconhecidos, mas talentosos. E decidi fazer algo que sempre quis, vender um dos apartamentos que herdei. O estúdio na Vila Madalena era charmoso, mas eu não precisava de 3 imóveis. Coloquei-o à venda através de uma imobiliária discreta, usando meu nome de solteira nos documentos para evitar que Camila rastreasse. Foi vendido em 2 semanas por um valor excelente. R$400 mil à vista. Com esse dinheiro, investi metade em aplicações seguras que me dariam renda mensal, e a outra metade guardei para realizar sonhos adiados. Os outros 2 apartamentos, o de 3 quartos no Morumbi e o de 2 quartos onde eu morava, coloquei para alugar. A renda mensal dos 2 aluguéis era de quase R$5 mil, somados à minha aposentadoria. Eu vivia melhor do que jamais imaginei possível. Mas o dinheiro não foi a melhor parte da minha nova vida. Foi a liberdade. Matriculei-me numa academia de dança próxima ao prédio. Sempre quis dançar, mas Paulo achava bobagem, e depois que ele morreu, Camila dizia que eu estava velha demais para essas coisas. Aos 58 anos, comecei aulas de dança de salão, e descobri que não só não era velha demais, como tinha jeito para a coisa. Mariana, você tem ritmo natural. Meu professor, André, um senhor elegante de 62 anos, me elogiou na 3ª aula. Fiz amizade com outras mulheres da turma, Beatriz, Helena, Socorro, todas na faixa dos 55 aos 65 anos, todas com histórias de recomeços, de descobertas tardias, de segundas chances. Começamos a nos encontrar para cafés, para conversas, para passeios no parque. Você parece diferente, Beatriz comentou num sábado enquanto caminhávamos no Parque Ibirapuera. Mais leve, mais feliz. É porque eu finalmente estou vivendo para mim, respondi, e era a mais pura verdade. Comecei a viajar também. Pequenas viagens de fim de semana para lugares que sempre quis conhecer. Passei um final de semana em Campos do Jordão. Ironicamente, o mesmo lugar onde Camila e Ricardo tinham ido com meu dinheiro. Mas eu fui sozinha. Hospedei-me numa pousada aconchegante, caminhei pelas ruas charmosas, tomei chocolate quente olhando as montanhas. Conheci a casa de veraneio em Ubatuba que Elisa me deixou. Era uma casa linda, de 3 quartos, a apenas 2 quadras da praia. Passei um final de semana longo lá, ouvindo o som das ondas, lendo na varanda, comendo peixe fresco nos restaurantes à beira-mar. Obrigada, Elisa, disse em voz alta, olhando para o mar. Obrigada por me dar não apenas segurança, mas a chance de viver de verdade. 2 meses após minha mudança, estava no supermercado quando vi uma mulher que reconheci. Era Silvia, antiga colega da escola onde lecionei. Hesitei, mas ela me viu primeiro. Mariana, que surpresa te ver por aqui. Ela me abraçou calorosamente. Camila me ligou há algumas semanas procurando por você. Está tudo bem? Está tudo ótimo, respondi com sinceridade. Apenas mudei de endereço e estou curtindo minha nova vida. Ela parecia preocupada. Tenho certeza de que está, disse sem elaborar. Mas estou bem, Silvia. Melhor do que estive em anos. Não dei meu novo endereço, não dei meu novo número. Apenas me despedi com um abraço e continuei minhas compras. Naquela noite, sentada na minha varanda com uma taça de vinho e uma manta sobre as pernas, olhei para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, Camila e Ricardo ainda deviam estar me procurando.
Mas não por mim, pela herança que achavam que tinham perdido. E a verdade era que eles tinham perdido, mas não dinheiro. Tinham perdido algo muito mais valioso: a chance de terem uma família de verdade. E essa perda era inteiramente culpa deles. 3 meses haviam se passado desde que deixei aquela casa, e minha vida estava finalmente em paz. Mas a paz de algumas pessoas é construída sobre a destruição da paz de outras. Camila não tinha desistido. Se nos primeiros dias após minha partida ela estava em choque, nos meses seguintes, o choque se transformou em obsessão. Não era a saudade da mãe que a movia. Era o pânico de ter perdido uma herança que considerava garantida. Eu soube disso porque Silvia, minha antiga colega, me ligou num sábado à tarde. Mariana, preciso te avisar de algo. Camila me ligou de novo pela 5ª vez. Ela está desesperada te procurando. Contratou até um detetive particular. Meu estômago apertou. Um detetive? É o que ela me disse. Pediu para eu avisar se você entrasse em contato. Mariana, não sei o que aconteceu entre vocês, mas ela parece obcecada em te encontrar. Obcecada em encontrar minha herança, você quer dizer. Corrigi, amarga. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para a doutora Beatriz, minha advogada. Dona Mariana, se eles contrataram um investigador, eventualmente vão descobrir sobre as transferências dos imóveis. São registros públicos. Qualquer um pode acessar se souber onde procurar. O que eu faço? Nada. Os imóveis são legalmente seus, mas sugiro que instrua o porteiro do seu prédio e os vizinhos próximos. Se ela aparecer, você não é obrigada a recebê-la. Fui conversar com seu Marcos, o porteiro do meu prédio, um senhor de uns 50 anos, sempre atencioso e profissional. Seu Marcos, preciso pedir um favor. Se uma mulher de uns 30 e poucos anos aparecer aqui procurando por mim, dizendo que é minha filha, por favor, não confirme que moro aqui. Diga que não pode dar informações sobre moradores. Ele me olhou com curiosidade, mas respeitosamente não fez perguntas. Pode deixar, Dona Mariana. Aqui a gente preza pela privacidade dos moradores. 2 semanas depois, num sábado de manhã, eu estava na varanda tomando café quando meu interfone tocou. Dona Mariana, tem uma moça aqui perguntando pela senhora. Diz que é sua filha. A voz de seu Marcos era baixa, discreta. Meu coração disparou. Não deixe ela subir, por favor. Diga que não pode confirmar nem negar se moro aí. Entendido. Fui até a janela que dava para a entrada do prédio e espiei discretamente por trás da cortina. Lá estava ela. Camila, de pé na calçada, com o celular na mão, claramente frustrada. Ricardo estava ao lado dela, gesticulando, parecendo argumentar sobre algo. Vi quando ela tentou novamente entrar no prédio, e seu Marcos, firme e educado, a impediu. Ela estava falando animadamente, provavelmente tentando convencê-lo, mas ele balançava a cabeça. Depois de uns 10 minutos, vi quando ela pegou o celular e discou um número. Meu telefone tocou. Número bloqueado. Não atendi. Ela olhou para as janelas do prédio, claramente tentando adivinhar em qual apartamento eu estaria. Recuei para dentro, o coração batendo forte. Ela tinha me encontrado. Mas encontrar não era o mesmo que ter acesso. No dia seguinte, domingo, ela voltou. Dessa vez sozinha, sem Ricardo. Seu Marcos me ligou novamente. Dona Mariana, sua filha está aqui de novo. Trouxe flores e uma carta. Quer que eu recuse? Pensei por um momento. Aceite as flores e a carta, mas não confirme que estou aqui. Diga apenas que vai verificar se há alguém com esse nome no prédio e que, se houver, entregará. 10 minutos depois, seu Marcos tocou na minha porta com um buquê elaborado e caro de rosas vermelhas e um envelope grosso. A moça insistiu muito, Dona Mariana. Disse que está arrependida, que precisa conversar com a senhora. Obrigada, seu Marcos. E desculpe por envolvê-lo nisso. Sem problemas. A gente vê de tudo nessa profissão. E aprendi a reconhecer quando alguém realmente se importa com a pessoa ou com outras coisas. Ele me deu um sorriso compreensivo antes de sair. Abri o envelope. Era uma carta longa, com a letra de Camila, que eu reconheceria em qualquer lugar. Mãe, por favor, me perdoa.
Eu estava estressada naquele dia. Disse coisas horríveis que não quis dizer de verdade. Você sempre foi uma mãe maravilhosa. Estou desesperada sem você. Por favor, vamos conversar. Me dá uma chance de explicar, de pedir perdão pessoalmente. Te amo tanto. Sua filha que te ama, Camila. Li a carta 2 vezes. Era bem escrita, emocionante até. Mas estava faltando algo crucial. Verdade. Não havia nenhuma menção à herança, nenhum reconhecimento real do que ela tinha feito. Apenas desculpas vagas sobre estar estressada. E mais importante, ela só tinha vindo me procurar depois de 3 meses. 3 meses em que, se realmente estivesse preocupada com minha segurança ou bem-estar, teria movido mundos e fundos. Mas não, ela só intensificou a busca quando percebeu que tinha perdido a herança. Joguei a carta no lixo e as flores coloquei num vaso, porque eram bonitas, e não tinham culpa de quem as comprou. Durante a semana seguinte, Camila voltou mais 4 vezes, sempre com presentes, sempre com cartas, sempre sendo educadamente impedida de subir por seu Marcos. Até que na sexta-feira, ela tomou uma decisão diferente. E dessa vez, eu sabia que teria que encará-la cara a cara. Na sexta-feira à tarde, seu Marcos me ligou mais uma vez, mas dessa vez sua voz tinha um tom diferente. Dona Mariana, sua filha está aqui novamente. Mas hoje ela está diferente. Está chorando, sentada no chão do hall. Diz que não vai sair até falar com a senhora. Já faz 1 hora. Olhei pela janela. Lá embaixo, o carro de Ricardo estava estacionado na rua, ele sentado no banco do motorista mexendo no celular. Camila tinha vindo determinada a me encontrar, e dessa vez não aceitaria um não como resposta. Respirei fundo. Talvez fosse hora de encerrar isso de uma vez por todas. Não por ela, mas por mim. Para fechar esse capítulo definitivamente. Seu Marcos, pode dizer a ela que vou descer, mas apenas no hall do prédio. Ela não sobe. Entendido, Dona Mariana. Vesti uma roupa confortável, mas elegante, uma calça social e uma blusa de seda que comprei recentemente. Passei batom, arrumei o cabelo. Queria que ela visse quem eu me tornei sem ela. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, vi Camila imediatamente. Ela estava de pé agora, limpando o rosto com as mãos, os olhos vermelhos e inchados. Quando me viu, seu rosto se iluminou com uma mistura de alívio e desespero. Mãe! Ela deu um passo em minha direção, os braços se estendendo para um abraço. Dei um passo para trás, mantendo distância. Olá, Camila! O uso do nome, em vez de filha, a fez parar no meio do caminho. Ela deixou os braços caírem, a expressão confusa e magoada. Mãe, por favor, precisamos conversar. Eu sinto tanto, tanto mesmo. Aquela conversa que você ouviu, eu estava num dia horrível, estressada, disse coisas que não sentia. 3 meses. Interrompi calmamente. 3 meses desde que fui embora. E você só intensificou a busca quando percebeu que tinha perdido a herança, não foi? Ela ficou pálida. Não é sobre dinheiro, mãe. É sobre você. Eu estava preocupada, desesperada. Camila, por favor, não me insulte mais do que já fez. Nós 2 sabemos exatamente por que você está aqui. Está bem. Ela praticamente gritou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Está bem, sim. Fiquei apavorada quando percebi que você mudou o testamento. Mas isso não significa que eu não te amo. Você é minha mãe. Sou? Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Porque na noite em que você e Ricardo estavam planejando o que fazer com o dinheiro da minha morte, você não parecia se lembrar disso. Foi um momento de fraqueza. As pessoas dizem coisas horríveis quando estão frustradas. Você nunca disse nada de que se arrependeu? Não, respondi firmemente. Nunca disse que minha filha estava demorando demais para morrer. Nunca calculei quanto valeria a casa dela. Nunca planejei viagens financiadas pela morte dela. Camila soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Por favor, mãe, me perdoa. Eu preciso de você. A gente pode reconstruir nossa relação. Posso provar que mudei. Mudou? Olhei para ela com curiosidade genuína. Me conta, Camila.
Se eu não tivesse herdado nada da tia Elisa, se eu ainda fosse apenas a viúva aposentada morando na casa que você queria herdar, você estaria aqui agora? Teria vindo me procurar? O silêncio dela foi resposta suficiente. Exatamente. Continuei. Você não está aqui porque sente minha falta. Está aqui porque tem medo de perder dinheiro que nunca foi seu. Isso não é verdade. Mas a voz dela saiu fraca, pouco convincente. Camila, você disse algo naquela noite que não sai da minha cabeça. Disse que eu estava demorando demais para morrer. Sabe o que isso significou para mim? Significou que minha existência era um inconveniente, que eu era um obstáculo entre você e a vida que queria viver. Eu não quis dizer, mas disse. E pior, sentiu. E ainda pior, agiu baseada nisso. Mentiu sobre cursos para pegar dinheiro. Fingiu retiros de casais para ir a resorts caros. Me chamou de bobinha, de trouxa pelas minhas costas. Cada acusação fazia Camila recuar um passo, como se as palavras fossem golpes físicos. Então, decidi te dar o que você queria. Continuei, minha voz agora mais suave, mais firme. Você disse que eu estava demorando demais para morrer. Considere seu desejo realizado. A Mariana que você conhecia, a mãe ingênua, bobinha, que acreditava em você, essa Mariana morreu naquele dia. Não, mãe, por favor. Agora sou apenas Mariana, uma mulher de 58 anos que finalmente aprendeu a viver para si mesma. Uma mulher que tem amigas de verdade, que dança, que viaja, que acorda sem ter que fingir felicidade. Uma mulher livre. Mas eu sou sua filha. Você não pode simplesmente me abandonar. A ironia dessas palavras quase me fez rir. Não posso? Camila, você me abandonou emocionalmente há muito tempo. Eu só tornei isso oficial. Ela caiu de joelhos no chão do hall, soluçando descontroladamente. Por favor, mãe. Eu preciso de você. Estamos com dificuldades financeiras. O negócio do Ricardo não está indo bem. Podemos até perder a casa. E ali estava, a verdade nua e crua. No fundo, sempre foi sobre dinheiro. A casa é minha, Camila. Vocês estão morando lá por minha generosidade. Mas se querem privacidade como tanto desejavam, sugiro que procurem um lugar de vocês. Seu Marcos se aproximou discretamente. Dona Mariana, está tudo bem? Está sim, seu Marcos. Já estou terminando. Olhei para Camila uma última vez. Cuide-se, Camila. Aprenda a viver com suas próprias escolhas, assim como eu aprendi a viver com as minhas. Virei-me em direção ao elevador. Mãe! Camila gritou atrás de mim, a voz ecoando no hall. Você não pode fazer isso! Eu sou sua filha. Parei, virei-me pela última vez. Você é minha filha biologicamente. Mas família de verdade não fica esperando você morrer para herdar seus bens. Família de verdade te ama em vida, não apenas depois da morte. As portas do elevador se fecharam e, com elas, fechou-se definitivamente aquele capítulo da minha vida. Quando cheguei ao meu apartamento, sentei na varanda como sempre fazia. As luzes da cidade começavam a se acender com o cair da noite. Peguei meu celular e deletei o último contato que tinha de Camila. Estava salvo como bloqueado, mas ainda estava lá. Agora não estava mais. Olhei para a vida que construí. O apartamento aconchegante, as plantas na varanda, os livros que finalmente tinha tempo de ler, as fotos das amigas que fiz nas aulas de dança. Elisa tinha me dado mais que uma herança. Tinha me dado a chance de renascer. E a Mariana que renasceu não tinha espaço para quem desejava sua morte. Algumas portas, quando fechamos, nunca mais devem ser abertas. E está tudo bem, porque do outro lado dessas portas fechadas, existe toda uma vida esperando para ser vivida com dignidade, amor próprio e paz. E pela primeira vez em 58 anos, eu estava verdadeiramente livre para viver essa vida.